Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Joana Mendes, eu sou redatora publicitária e hoje eu vou falar com vocês sobre como eu hackeei, ou estou tentando hackear espaço na publicidade e na comunicação. Vou contar um pouco da minha história. Eu sou rondoniense, a minha mãe é carioca, minha avó é sergipana, a minha família é bem diaspórica, assim, então ninguém da minha família morou no estado em que nasceu depois. Assim. A minha avó, assim como muitas mulheres negras, ela foi empregada doméstica e teve que sair da escola, não teve que sair, ela foi tirada da escola com 11 anos de idade, numa casa de uma patroa dela, no momento que ela estava sendo constrangida, humilhada, alguém falou para ela que ela não era nada, que ela não ia ser ninguém, e ela falou, bom, eu posso até não ser, mas a minha filha vai ser. E aí, isso para minha, quando ela dizia que a minha mãe ia ser alguma coisa, para ela era a educação. Então, ela endoidou minha mãe, falou para minha mãe que a minha mãe tinha que estudar, que tinha que estudar, que tinha que estudar. E a minha mãe, hoje em dia, é uma das maiores especialistas em saúde pública do mundo, tem um doutorado em saúde pública. E a gente, na minha família, costuma brincar que a minha avó foi a nossa medida afirmativa, porque se não fosse ela fazer esse movimento, se não fosse ela ter enlouquecido a minha mãe para estudar, eu e a minha irmã, a gente não teria tido. Minha irmã é produtora de moda hoje em dia, então eu sou publicitária, então são duas profissões que são. Não existiu nunca a possibilidade de a gente não fazer faculdade. Então a gente fala que se não fosse a minha avó, a gente não teria conseguido ir para essas profissões que são consideradas tão intelectualizadas, assim, né? Que são profissões que não são costumeiras de mulheres negras, porque a gente costuma ir para profissões de cuidado. Então esse papel que também foi dado para a gente há tantos anos atrás, ele permanece. Então quando uma mulher negra consegue fazer faculdade, ela normalmente procura profissões que são profissões que uma vão dar dinheiro logo e outras são profissões que são voltadas ao cuidado. Então, ir para uma profissão tão elitista e que demora um pouco para ganhar dinheiro, acabou sendo um privilégio assim, que a minha avó deu para minha família. Eu cresci em Porto Velho, saí de Porto Velho quando eu tinha 21 anos, fiz faculdade em Porto Velho, fui segundo lugar no vestibular de publicidade. E ser de Porto Velho é difícil. Ser uma mulher negra em Porto Velho é muito difícil. Existia um pagamento muito grande, eu sempre estudei em escola particular, então existiam pouquíssimas pessoas negras, assim como eu, na escola. Tinha sempre esse lugar, né, de tipo, crescer nos anos 90 e 80, sempre ficar olhando Xuxa e Angélica e pensar, meu Deus do céu, será que ser branca é bonito? Eu lembro de ter perguntado isso pra minha mãe, assim, minha mãe ter ficado muito chocada quando eu tinha uns 10, 11 anos. Perguntado, mas você acha que se eu fosse branca eu ia ser bonita? Porque eu acho que eu ia ser bonita, assim, se eu fosse branca. E a minha mãe levou um susto, não soube o que fazer. E eu cresci nesse lugar, em que era tão difícil ser uma mulher negra, tão difícil ser uma pessoa negra na classe média. E quando eu tinha 21, já tinha decidido que ia ser publicitária, apesar da minha família toda ter traçado muito o meu futuro, assim, de que eu ia fazer medicina, mas acabei fazendo um teste vocacional e aí deu que não, e aí eu falei, bom, então não, então vou fazer uma coisa que faça sentido e resolvi fazer publicidade, meio que tipo, foi uma luta na minha família, e aí fiz publicidade. E já lá em Porto Velho, eu pensava, essa cidade é muito pequena para mim, eu preciso ir para uma cidade maior, eu preciso estudar, eu preciso sair daqui de Porto Velho. Porque eu não queria ter esse caminho que era tão traçado, assim, né? Então, saí de Porto Velho e fui para o Rio. Por isso que às vezes eu dou uma chiada nos S's, mas é porque também a minha mãe é carioca, minha avó, que era sergipana, foi criada no Rio. E foi ela que me criou, foi minha avó, junto com meus pais. Fui para o Rio para fazer uma pós na SPM do Rio em Criação e acabei ficando no Rio. Passei praticamente toda a minha vida, todos os meus 20 anos no Rio. Fiquei no Rio dos 22 até os 27, 28. E aí lá no Rio era muito, tá, quero ser uma redatora incrível. Eu queria ser Young, que é uma coisa muito publicitária, e eu sabia que não ia acontecer para mim.
Eu sabia que não existia esse espaço para uma mulher negra. O Rio só tem uma vaga de Yang, eu sabia, eu era de digital, de conteúdo digital, de agência de digital, e eu sabia que era só para boy branco de agência que fazia offline. Abriu um curso que tem até hoje, que chama Young Lions Creative Academy, e aí eu fui selecionada. Eu fui a única brasileira, morando no Brasil a ser selecionada, a única mulher brasileira a ser selecionada. Tinha um cara que trabalhava em Dubai, eu acho, e nós éramos os únicos brasileiros, mas de mulher negra eu era a única. Eu era a única mulher negra da minha turma também. E fui para lá, e quando eu voltei de lá, eu pensei, eu tenho que sair do Rio, eu tenho que ir para outro lugar. E aí eu tinha conhecido um cara lá, que era de uma agência de publicidade aqui de São Paulo, e ele falou, se você quiser vir para São Paulo, você me avisa. E ele acabou conseguindo uma entrevista para ir para uma agência que eu sempre quis ir também. Fiquei em algumas agências, mas era sempre muito difícil, assim. Era muito diferente. Eu não conhecia tanta gente aqui, eu não tinha tantas referências aqui, as pessoas também... Era difícil, né? Tipo, eu sou rondoniense, as pessoas não sabem onde é que é Rondônia, confundem com Roraima, não sabem onde é que é, e aí batalhar para uma vaga por uma pessoa que fez uma escola de publicidade super famosa era complicado. Então, eu passei uns períodos muito difíceis, assim, de não ter dinheiro mesmo, assim, de ter, tipo, R$ 15 para passar a semana. E aí, em algum momento, eu falei, bom, eu acho que eu vou usar esse espaço, essa falta de espaço, eu vou usar para me articular e para ver o que acontece, assim. Então, eu acabei sempre fazendo muito freela, o que era muito difícil e complicado. E um momento, falei, bom, o que eu posso fazer de melhor? Assim, eu sempre falei com as pessoas, eu sempre procurei outros espaços, eu sempre tive projetos paralelos que nem sempre eu conseguia executar, assim, tinha alguma dificuldade. Mas eu sempre tive esses projetos e que eu queria levar a cabo. E aí um dia tinha uma menina que eu conhecia que ela falou, não tô achando foto de mulheres negras. Eu falei, a gente podia, sei lá, né, sugerir. Eu falei, a gente podia fazer, né, um banco de imagens de mulheres negras. Falei, então, e vamos fazer como? Vamos fazer por financiamento coletivo. Fizemos por financiamento coletivo, e aí existe o banco hoje em dia que se chama Young Gifted and Black, que é um banco inteiramente feito por mulheres negras. É um banco que ele vem de um outro espaço, assim, ele tem outro papel. A sociedade coloca a gente como não protagonistas, coloca a gente como um corpo. E, por exemplo, tem um estudo da Heads que monitorou 2.149 comerciais veiculados na televisão em 2019, e ele teve 25% de protagonistas sendo mulheres negras, quando a gente tem 54% da população brasileira sendo negra, e se a gente fizer uma conta assim, meio malemar, e tem mais ou menos 55% da população sendo de mulheres negras. Então, e quando eu falo 25% da participação em peças publicitárias, eu sei também que a maioria dessas pessoas que estão protagonizando são atrizes já conhecidas e já estabelecidas, ou cantoras, e que muitas vezes, quando optam por colocar mulheres negras, o corpo executivo não é assim. Quem filma, quem pensou na peça, quem escreveu, quem aprovou, provavelmente são pessoas brancas. O máximo que conseguem é que tenha mulheres brancas. Mas homens negros e mulheres negras é super difícil. Então, quando eu pensei nesse banco de imagens de mulheres negras, a ideia era também que a gente não fosse um corpo apenas. A ideia era que a gente fosse quem conta a história, que a gente fosse quem fotografa, quem monta cenário, quem a gente fosse tudo, porque eu quero mostrar que a gente tem muitas competências. A gente está fazendo muita coisa. A gente não está fazendo só os papéis que são esperados da gente, a gente está fazendo muito mais. E aí, foi aí que nasceu o banco de imagens. Ele já está no ar, para quem quiser acessar, é yg.black, que ele foi feito inteiramente por mulheres negras.
Desculpa, gente, uma tossezinha aqui. E esse banco me proporcionou muitas coisas, assim. O banco, a parte em que eu comecei também a estudar mais feminismo interseccional, em que eu percebi o quão difícil era para mim acessar esses lugares, sendo uma mulher nortista, tendo esse sotaque, porque, né, existe já, quando eu começo a falar, já existe uma barreira, assim, tipo, de onde você é? Além da minha cara, já existe na hora que eu falo, quando eu não tenho o sotaque que é esperado pelas pessoas, já existe outra barreira também. Ser uma mulher LGBT, eu moro com a minha namorada, que é uma marceneira, então, não tá dentro desses papéis, isso é muito difícil. Mas esse banco me proporcionou uma série de reconhecimentos que aconteceram agora em 2019, que me deixam muito orgulhosa. Eu fui considerada uma das 30 jovens que estão mudando a comunicação, apesar de eu ter 34 anos, mas a régua ia até 35, então sou bem jovem. E fui considerada uma UPix Builder. E para mim é muito louco, assim, tá em qualquer lista, porque eu saí lá de Rondônia, um lugar que as pessoas confundem com Roraima, que as pessoas confundem com Acre, acham que não existe. E eu só queria ser uma boa redatora. Sempre o que me moveu sempre foi essa ambição. E eu acho que a gente não deveria ter vergonha de falar que a gente é ambiciosa, porque os homens não têm essa vergonha, principalmente os homens brancos. As pessoas brancas normalmente não têm. Foi a ambição de entender o meu talento, assim, entender que eu era uma pessoa que escrevia bem. E sair de lá porque eu queria ter uma vida melhor. Que eu queria, talvez, não atender as expectativas que eram esperadas de mim, porque eu sei que eu estaria casada com um homem logo, assim, em que eu pudesse ser a redatora que eu queria ser. E aí isso me deixa muito feliz, assim. Toda vez que alguém fala, eu te vi, me deixa muito... Não sei nem explicar, assim. E tá falando aqui com vocês também é uma sensação que me deixa meio boba até, porque eu vim de lá de um estado que ninguém sabe onde é que é, e eu tô aqui falando com vocês. Então, muito obrigada por me ouvirem. Eu espero que isso atinja pessoas negras, mulheres negras, para que a gente esteja juntas. Eu tô aqui sempre para no que eu puder fazer para as mulheres negras. E que atinja também pessoas brancas e que entendam o seu lugar nessa sociedade que é construída para pessoas brancas, que é feita para as pessoas brancas viverem ela tranquilamente. O segundo país com menor mobilidade social é o nosso. E é super fácil uma pessoa branca de classe média virar rica nesse país, porque o país foi feito para vocês, brancos. E é que vocês entendam o papel de vocês nessa sociedade. Então, muito obrigada. Obrigada por me ouvir e a gente se vê por aí. Um beijo. Uau!